Bom, boa noite, Jesus nos abençoe. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, um estudo minucioso, detalhado, pormenorizado, versículo a versículo. E na passagem do debate, do diálogo de Jesus com um grupo de fariseus e de escribas. Um diálogo tão rico, tão abrangente, que ele nos permitiu passear por inúmeros assuntos, né? Ele nos suscita muitas reflexões sobre a nossa relação com o próximo no campo da justiça social, nós discutimos, né? A nossa relação com a miséria do nosso semelhante, com a pobreza do nosso semelhante, a nossa relação com os pais, com os antepassados, com o legado dos ancestrais, nós discutimos isso. Mas acho que o tema central, né, nós falamos sobre a língua, né, sobre a nossa relação com o verbo na semana passada, então nos permitiu passear por vários temas. Mas eu acho que o foco, né, o ponto central dessa passagem é a relação com Deus. É a nossa relação com o Altíssimo, né? Os elementos que dizem respeito à lei de adoração, os componentes relacionados à fé, né? A nossa integração com o Pai amado, autor de toda a vida, aquele que nos criou, que nos ama, que cuida de nós. Este é o ponto central dessa passagem, porque nós temos ali dois modelos dessa relação de fé. Nós temos o padrão oferecido pelos fariseus e pelos escribas, profissionais da religião, né? Técnicos dos assuntos religiosos, são pessoas que têm formação técnica para estudar, para lidar com os textos sagrados, que mantém uma relação, como a gente fala desde o início da passagem, convencionalista, tradicionalista, né, conservadora, com esses princípios religiosos, né, muitas das vezes sobrevoando assim, de uma maneira muito superficial, muito rasa, os temas religiosos, sem aprofundamento, porque o aprofundamento nas questões relativas à espiritualidade nos suscita a renovação, a transformação, a modificação de parâmetros, né? Tanto que o outro padrão que a passagem nos oferece é o padrão oferecido por Jesus e os discípulos, com uma relação mais espontânea com Deus e com a espiritualidade. Um padrão mais que floresce mais no campo do sentimento. Do sentimento. Essa é a questão. E por isso é mais verdadeira, né? Hoje nós voltamos para um versículo que nos convoca a essa reflexão. Reforça essa reflexão. O versículo é o de número 9 do capítulo 5 e diz assim: Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos ou doutrinas de homens. Então, Jesus está fazendo referência a Isaías. Ele chama esses irmãos de hipócritas. A gente discutiu essa questão da máscara social, né? Da máscara moral, aliás. Na semana passada, a gente viu como a relação deles é uma relação verbalística ou verborrágica, né? Em que eles proferem palavras e palavras e palavras de louvor, mas o coração está longe de Deus. Nós discutimos essa questão da palavra distante de Deus, que é a palavra deseducada, é a palavra maledicente, é a palavra ferina, né? E hoje Jesus propõe uma reflexão ainda mais profunda. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Isso está em Isaías também.
nós vamos refletir de novo sobre o verbo adorar. Nós já falamos inúmeras vezes no Mildinho sobre o adorar, né? Recorrendo, inclusive, às questões do capítulo sobre lei de adoração no Livro dos Espíritos. Mas hoje nós vamos voltar nessa palavra, atidos a uma sinalização que os evangelistas, eu digo os evangelistas considerando que a autoria de Mateus é coletiva, né? Que os evangelistas deixam aí como indicação de reflexão, que é o em vão. Que tipo de adoração é essa dos fariseus e escribas? Uma adoração vã. Vocês sabem o que é algo vão? Ou em vão? Uma coisa vã? Da onde, inclusive, vem vaidade, viu? Vaidade é uma palavra que origina daí. O vão na arquitetura, o que é o vão na arquitetura? É um espaço vazio. Uma adoração vã, ou uma adoração em vão, é uma adoração vazia, ou esvaziada. De quê? De sentido. Alguma coisa que é vã é uma coisa vazia, esvaziada de sentido, de significado, de importância, de relevância. O tipo de manifestação religiosa pretendida e praticada por esse grupo de fariseus e de escribas é uma manifestação religiosa vazia, desprovida de significado, de sentido. Ela é muito superficial, ela é muito exterior, ela é muito pasteurizada, artificial. Enquanto a relação dos discípulos e de Jesus com Deus é uma relação preenchida, recheada de sentido, né? Ocupada por sentido, por significado. Essa é a diferença. Essa passagem, inclusive, gente, desculpa a garganta, hoje tá meio ruimzinho. Essa passagem, inclusive, nos ajuda a entender uma referência que está em Êxodo, no capítulo 20, versículo 7, né? Uma referência lá dos 10 mandamentos, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí, lógico, a gente sempre prefere a interpretação mais rasa, né? Aquela que não nos compromete muito. Então, eu lembro que eu era pequeno, né? Minha família paterna, muito católica, né? E eu morava no mesmo terreno, assim, no mesmo sítiozinho vamos chamar de sítiozinho, uma chácarazinha, porque era um terreno enorme, eram várias casas nesse terreno, não sei nem como explicar para vocês. Eu morava lá, morei lá até os 10 anos, com a minha avó paterna, muito católica, e eu lembro que se você falasse assim, oh meu Deus, ela, não fale o santo nome de Deus em vão. Ou seja, não fale à toa, não fale por qualquer motivo. Espere a hora certa, um momento propício, né? Tá aqui a Tânia que não me deixa mentir sozinho. Nós morávamos juntos, né, Tânia? Tânia, minha tia, tá aqui. A gente morava tudo no mesmo terrenão, né? E tava lá, minha avó era a matriarca e ela vigiava isso. E eu pequeno ficava assim, afetado por essa questão. Eu falei assim, nossa, deixar para falar o nome de Deus só na hora assim, da morte mesmo, na hora do perigo iminente. Você não podia falar por qualquer motivo. Essa é a interpretação que corriqueiramente se dá
a esse versículo de Êxodo. Êxodo 27. Mas é mais que isso. O proferir o nome de Deus, ou dizer o nome de Deus, né? Que de fato, na tradição judaica, não é proferido de modo algum. O tetragrama, ele não tem pronúncia fonética, ele é só grafia, só escrito. As 4 consonantes. Os judeus, eles falam El Shaddai, né? Ou Adonai, né? O Altíssimo. Então, eles não pronunciam sequer o nome. Mas aqui é no sentido de não pronunciar de uma forma exterior, de uma forma superficial, ritualística, litúrgica, sabe, de uma forma convencional. É preciso que a nossa fé, a nossa manifestação de amor e de respeito por Deus seja real, seja genuína. Isso é não dizer o nome de Deus em vão. Quando eu falar o nome de Deus, que equivale a dizer, quando eu manifestar a minha relação com Deus, essa manifestação tem que ser uma manifestação genuína, verdadeira, profunda e carregada de sentimento. Entenderam? Quando essa relação não tem sentimento, quando ela é superficial, quando ela é só aparente, quando ela só tem estampa, maquiagem, a gente diz que essa fé é uma fé vazia. Ou, para chamar para conversa a carta de Tiago, que a gente andou estudando, inclusive, uma fé morta. É uma fé morta. A fé vazia, a fé fria, a fé superficial, a fé aparente, a fé teatral é a fé morta. E o que Tiago falou sobre a fé morta lá no capítulo 2, no versículo 20 da sua carta? Mas, ó, homem vão, homem vazio, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? A fé morta tem por característica central não ter obras. Lembra da figueira seca? A fé morta é a fé sem obras, é a fé sem frutos. A fé que não gera benefício. É a fé que não gera benefício. E só tem uma fé viva. Só tem uma fé que gera frutos, que gera obras, que espalha benefícios. É a fé onde a relação com Deus é de profunda obediência. A chamada devoção ou adoração a Deus é aquela fé em que o meu coração está de joelhos perante Deus. Ah, Luiz, é mais fácil estar com o joelho no chão, a postura genuflexória, né? Com o joelho no chão, do que com o coração de joelhos.
É o coração de joelhos. Luiz, eu ainda não entendi o que é isso, coração de joelhos. Então, vamos lá. Agora eu vou causar embrulho no estômago de vocês. Agora eu vou tirar vocês do prumo. Eu vou azedar a noite de vocês, ou o dia de quem estiver assistindo posteriormente, porque eu vou criar situações de convite à devoção verdadeira. Verdadeira. A gente, daqui em diante, eu trazer as outras leituras que eu selecionei, mas a gente tendo consciência do que é uma fé devocional, o que é uma fé genuína. Então vamos lá. Vocês se lembram da Akedah de Isaac? O sacrifício de Isaac? Deus pede a Abraão que pegue seu filho Isaac, vai até o monte e lá ofereça Isaac em sacrifício. E o Abraão já estava acendendo a fogueira lá para sacrificar o filho com o coração estraçalhado, dilacerado, esfolado, mas cumprindo aquilo. Ninguém entende essa passagem, gente. Quer dizer, força de expressão, muita gente entende, forma de dizer. Mas ninguém entende essa passagem. Só quando a gente propõe um desafio, eu vou propor agora um desafio psíquico para vocês que estão aqui agora acompanhando, interagindo comigo, e para os 11 mil inscritos no Mildinho. Um desafio psíquico que vai ajudar a entender a passagem de Gênesis, do sacrifício de Isaac. Então vamos lá. Eu até vou tomar, por pedir permissão à Tânia, que eu já mencionei aqui, para tomá-la como instrumento didático, Tânia. Somente isso. Portanto, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá? Então, a Tânia, ela estava viajando de avião com o filho dela, o jovem Leonardo. Né? O filho da Tânia também chama Leonardo, dona Joana. Então, ela viajava de avião com o Leonardo, uma viagem transatlântica. E aí, ela percebe na hora do embarque, né? Eu não sei quem já viveu essa experiência, que a polícia Interpol, a Polícia Federal, não sei, entrou primeiro no avião e se acomodou no avião com um rapaz algemado. Esse rapaz é um fascínora, um criminoso terrível, um assassino em série de crianças que precisava ser extraditado e ele está tendo que fazer essa viagem internacional porque não tinha outro jeito, mas ele vai ficar numa seção do avião separado, algemado, com vários policiais. E a Tânia vai viajar em outra classe com o filho dela e os outros demais passageiros. Mas ela vê esse rapaz passando, pergunta para alguém e fala, aquele lá é aquele criminoso, assassino de crianças. Assassinos de crianças. Olha, tô criando a situação psíquica. Acontece que esse avião, ele sofre uma pane, perto de aterrissar, ele sofre uma pane e ele precisa arremeter, e no arremeter ele tem que retornar para o oceano e ele acaba fazendo um pouso forçado, mas muito violento e brusco, numa ilha deserta. Só 3 pessoas sobrevivem a esse desastre nessa ilha. A Tânia, a dona Tânia, que é companheira do Mildinho, o filho dela, Leonardo, e o criminoso
que estava sendo transportado, assassino de crianças. Tudo bem? Nós estamos na metade da história. Primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Os três começam a meio lost, né? Começam a meio que sobreviver ali, tem que sobreviver. A Tânia e o Leonardo com muito medo do cara, mas o cara também querendo sobreviver, ele sabe que sozinho a chance é menor, existe ali um comum acordo. Um comum acordo entre eles, para eles tentarem sobreviver e sair dali. O rapaz não tem como fugir, porque ele não tem para onde fugir. Ele prefere sobreviver do que tentar fugir. Mas tá ali os três. Uma hora caminhando na mata, uma serpente venenosíssima, uma serpente letal. O veneno dela mata em 24 horas. Consegue dar o bote no Leonardo e no rapaz. Ela dá 2 botes e abocanha o Leonardo e o rapaz. A Tânia consegue arrastar ali os dois até a praia, até onde eles estão ali com o acampamento improvisado. E aí os dois já estão tendo convulsão, febre, um veneno terrível. Enfim, a Tânia tem em mãos 2 doentes envenenados por uma serpente terrível. O filho dela, inconsciente, tendo convulsão, tremendo, suando frio, com 24 horas de vida, e o assassino terrível de crianças, inconsciente, com febre terrível. Ali, os dois. A Tânia resolve voltar nos destroços do avião, nos restos do avião que chegaram até a praia, para procurar, nem que seja um cobertor, né? Alguma coisa que ela possa aliviar o desconforto do filho. Ela está em desespero. Até que ela encontra a maleta de primeiros socorros do avião. E na maleta de primeiros socorros existe uma única ampola escrita soro antiofídico. Ofídico, não lembro como é que pronuncia. O soro para salvar do veneno. A Tânia não pensa 2 vezes. Tânia, para quem que é o soro? Para o seu filho. Acontece que a Tânia é espírita e estuda no miudinho há muito tempo. E ela já assistiu o estudo do Aloísio sobre o sacrifício de Isaac, sobre a devoção, sobre a adoração. E aí, quando ela vai chegando perto do acampamento para salvar o filho, e o assassino vai morrer. Melhor para ela e para o Leonardo. Aparece, materializa na frente dela Eurípedes Barçanufo, por quem ela tem grande devoção, como frequentadora da casa de Eurípedes. Aparece Eurípedes Barçanufo e pela beleza e a boa vibração do espírito angelical, ela cai de joelhos, em prantos, com o soro na mão. Aí Eurípedes Barçanufo vira para Tânia e diz assim: gente, eu passei um dia bolando essa história, vocês acreditam? Um dia. Eu terminei. Escritor é outra coisa, né, dona Joana? Escritor é outra história. Eu terminei este enredo no banho agora. Ela cai de joelhos em lágrimas e diz a Eurípedes: ó benfeitor amado, anjo de luz em nossas vidas, viestes para orientar a aplicação do soro para que eu salve meu filho? E Eurípides diz: não, minha filha, eu vim para trazer uma mensagem de Jesus.
um pedido de Jesus. Ele pede que você administre o soro no rapaz, no criminoso, para que ele tenha a oportunidade de renovação. Porque o seu gesto de optar por ele, sacrificando o próprio filho, vai ser um gesto tão forte que vai fazer ele se transformar e se renovar. Vai tocar o espírito dele para sempre. E Jesus pediu que você sacrifique seu filho e salve o criminoso. Pronto? Acabou, miudinho? Vamos embora? E aí, Tânia? Não precisam responder. Só pensar. O meu filho, eu vou assistir o meu filho morrer com convulsão na minha frente. Pedindo, me ajuda, mãe, me salva, mãe. Me salva, pai. E eu vou salvar um homem que já matou crianças. Porque foi Deus quem me pediu. Que eu desse essa segunda chance, essa moratória encarnatória para o criminoso. E não para o meu filho. O que Abraão faria? Essa é a pergunta. Entenderam agora o Akedá de Isaac? O sacrifício de Isaac? Abraão sacrificaria Isaac. Vamos uma outra situação? Então tá, uma outra situação. Agora envolvendo nora e sogra. Eu tenho uma nora que eu detesto, odeio com todas as forças do meu coração. E eu odeio ela porque eu sei que ela atrai o meu filho. Eu descobri que ela atrai o meu filho. Eu já não gostava dela. Aí eu descobri que ela atrai meu filho e engana meu filho. E que ela maltrata o meu filho, trata mal meu filho, trata mal meus netos. Uma peste. Aí eu vou dormir chorando. E a espiritualidade me emancipa do corpo, me leva à autoesfera para eu ter uma reunião com o meu avalista reencarnatório, o espírito que assinou embaixo para eu reencarnar, que planejou a minha reencarnação. Aí esse benfeitor da minha família vira para mim e fala: olha, nós fizemos reuniões e reuniões aqui com os técnicos da espiritualidade, os mestres, instrutores espirituais, sobre como é que a gente consegue transformar a sua nora para ela ser uma pessoa melhor, para ela ser uma pessoa renovada. Mudar da água para o vinho. Milagre de Jesus. E nós descobrimos que isso só seria possível, nós conhecemos profundamente a psicologia de cada espírito desse, e nós descobrimos que a única coisa que faria ela ser sensibilizada e tocada seria uma doença incurável no seu filho. Um câncer sem cura e muito doído, muito sofrido no seu filho. Só que a gente queria avaliar primeiro o seu coração de mãe para viver essa situação com seu filho. Então você tem aqui na sua frente 2 botões. O botão verde e o botão vermelho.
e nós vamos deixar nas suas mãos. Se você apertar o botão verde, nós vamos desencarnar a sua nora e o seu filho vai ficar viúvo. Se você apertar o botão vermelho, o seu filho vai ter a doença incurável para a transformação moral da sua nora. A escolha é sua. Flavinha, a escolha é sua. Botão verde, desencarna a nora, você se livra dela e seu filho fica viúvo, livre, leve e solto. Botão vermelho, o seu filho vai ter uma doença incurável e muito dolorosa para despertar espiritualmente a sua nora. Aí ela vai mudar, vai ser uma pessoa melhor. Mas ele vai desencarnar e você vai ficar com ela, transformada em seus netos. Você vai sacrificar Isaac? Vocês estão percebendo o que é fé? Fé é obediência. Fé é quando o coração se ajoelha e diz para Deus: o que queres de mim, Senhor? Manda que eu obedeço. O que é para ser feito, e eu farei. Isso é adoração. A adoração dos escribas e fariseus era uma adoração vazia, vã. Por quê? Porque era uma adoração, uma relação com Deus superficial, rasa, frívola. Não tinha esse nível de profundidade, não tinha essa complexidade das duas histórias que eu contei. Porque um coração que mantém com Deus essa relação em nível profundo, que cogita, que reflete, que medita sobre essas possibilidades, essas encruzilhadas, em que você tem que escolher entre os seus e o estranho, e que talvez a ordem de Deus seja o estranho. Quem mantém uma relação com Deus nesse nível de complexidade e profundidade, está pronto para dar frutos, para realizar obras. Então, gente, não adianta sonhar. Sonhar. Ah, eu queria tanto ser a irmã Dulce e criar uma obra assistencial como ela criou na Bahia. Eu queria tanto ser o Divaldo Franco e criar uma obra assistencial como ele criou na Bahia. Eu queria tanto ser a Madre Teresa lá na Índia e criar uma obra como ela criou. Porque estes espíritos, em qualquer uma dessas situações, problemas, essas situações problemáticas que eu propus aqui hoje, esses exercícios psíquicos que eu propus para vocês, numa situação real, eles não pensariam duas vezes em sacrificar um dos seus em benefício do estranho, se assim fosse a vontade de Deus. Porque nós não estamos falando de sacrificar a sua vida. Porque talvez algum de vocês, ou eu, a gente consiga fazer isso já. Nós estamos falando de algo mais complexo. É ver a dor e o sofrimento de um seu. Porque normalmente a nossa relação com o próximo é a de proximidade, o próximo, mais próximo, mais próximo. É a nossa escala de importância. Quanto mais consanguíneo, mais importante. Se não é do sangue, menos importante. Se eu nem sei o nome, não significa nada para mim.
Entenderam como é complexa essa relação com Deus? Em que nível que está a minha relação com Deus? No nível problemático, no sentido de lidar com Deus em situações extremas, cogitar, problematizar a minha relação com Ele em situações extremas, de extremo sacrifício, ou no nível superficial, do doar uma cesta básica ou ajoelhar na igreja. Frequentar um centro espírita é fácil. É passar da porta para dentro, sentar num banco, e assistir uma palestra, tomar um passe. Nós não estamos falando disso. Isso é superfície, é verniz. Quem acha que faz muito porque faz isso, está com uma concepção equivocada sobre a própria fé. Nós estamos falando de situações extremas. Em que Deus está acima de tudo e de todos. Está acima de mim, está acima dos meus, está acima do próximo. E depois, o próximo está acima de mim e dos meus. O que é mais complexo do que os meus está acima de mim. Minha mãe tem um ditado que ela fala sempre para a Juliana, quando a Juliana vai dar a primeira garfada de arroz com feijão, e o Francisco fala, mamãe! Aí minha mãe diz um ditado antigo de família, depois que o meu filho nasceu, minha barriga nunca mais encheu. Por quê? Porque qualquer mãe aqui está habituada a alimentar o filho primeiro e comer depois. Mas nós estamos falando de outra complexidade. Nós estamos falando de alimentar o filho da outra primeiro e o meu comer depois. É outra fé. É uma fé mais complicada. Uma fé mais desafiadora. Aí eu selecionei algumas coisas aqui para a gente refletir. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como não poderia ser, né? No capítulo 19, a fé transporta montanhas. A fé, mãe da esperança e da caridade. Uma mensagem de José, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. Em um momento ele diz assim, a fé desperta os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, a fé que é base da regeneração, que é a plataforma da regeneração, que é o sustentáculo, o alicerce da regeneração, não é a fé religiosa do ponto de vista dogmático, litúrgico. A fé que é base, alicerce, plataforma para a regeneração do homem e da humanidade é esta fé complexa, profunda, difícil e desafiadora que eu propus aqui no início do estudo. É a fé do altruísmo levado às últimas consequências. Entendeu? Então se fala tanto de regeneração, o que o pessoal está entendendo por regeneração? Centro espírita cheio? Ah, quando os centros espíritas estiverem todos cheios, todas as cidades estiverem cheias de centro espírita, quando todo o globo for espírita,
A terra regenerou? Não. Quando o homem tiver com Deus uma relação de obediência e devoção, em que o amor ordenado, determinado por Deus, seja o amor pela humanidade, não pelos do meu sangue, a regeneração chegou. Antes disso, provas e expiação. Por mais que eu vá no centro, por mais que eu leia livro, por mais que eu assista miudinho, se o meu apreço pela vida do outro não chega ao nível do sacrifício pessoal ou dos meus, a minha fé é rasa, é superficial, é exterior, é litúrgica, é puramente religiosa. Não é uma fé espiritual. E continua José, o espírito protetor. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Então aqui, ó, essa frase é gigante, porque o José está dizendo o seguinte, a fé é um alicerce, é uma pedra fundamental. As obras é o edifício que eu vou erguer sobre essa fé. Mas essa base precisa ser forte, sólida, rígida, vigorosa. E a prova de que essa base é forte, rigorosa, rígida, é o sentimento que eu tenho por Deus. É o sentimento que eu tenho por Deus. Enquanto esse sentimento ele não for levado à última pergunta questionadora, porque a dúvida aqui que ele menciona não é duvidar se Deus existe ou não, não é isso. Isso é menos importante. A dúvida em questão é: eu faço o que Deus mandou ou não? Se eu vacilar, eu ainda duvido. A minha fé é frágil. Ela tem uma base frágil. Deus não vai erguer nada sobre ela, porque é erguer para desmoronar. Na hora que eu não duvidar, Deus falou, salva, eu salvo. Deus falou, ama, e eu amo. Deus falou, perdoa, e eu perdoo. Quando a minha fé for assertiva, vigorosa, quando ela não vacila, ela não duvida, ela não titubeia mais, pronto. Esse alicerce é sólido, é vigoroso. Dá para eu erguer o, sabe? O Empire State Building, né, Jussara? Dá para erguer um arranha-céu em cima dela, um espigão em cima dela, que eu sei que a fé sustenta, que essa fé dá conta de algo grande. É a fé perdão, do pai do João e do Tiago, do Zebedeu. É a fé do Zebedeu. A Salomé chegou em casa, a família Zebedeu, no livro Boa Nova. A Salomé chegou em casa, falou, o homem, o marido, vai lá conversar com esse Jesus, que ele tá com um assunto interessante lá. Parece que ele vai organizar um pequeno reino, um principado,
E eu falei com ele para ele arrumar uma boquinha para o João e para o Tiago. Ou seja, ela propôs um nepotismo na história, né? E ele falou umas coisas esquisitas lá, de que nosso filho vai sofrer sacrifício igual ele, vai lá tirar satisfação com esse homem. O Zebedeu foi. Mestre, como é que é essa história aí de reino de Deus? Não, o Zebedeu. A história é simples. O reino de Deus é no coração dos homens. É um projeto de renovação da humanidade. Mas para que ele se consolide, eu vou precisar que seus filhos se sacrifiquem até a morte junto comigo. Qual foi a resposta de Zebedeu? Senhor, meus filhos são seus. Leva. Faz com eles o que o Senhor quiser. João morreu trucidado. Perdão, Tiago morreu trucidado. João morreu de velhice, mas antes de morrer de velhice, foi mergulhado no azeite quente, sentindo todas as dores. Foi isolado em Patmos. O filho do trovão. A minha fé é essa do Zebedeu. E o Zebedeu dizendo isso, e os dois ouvindo, e dizendo, eu quero, Senhor. O pai disse que pode. Meu pai disse que eu posso morrer por Jesus. Oh, isso é base para a regeneração. Isso é alicerce. O Cristo falou, aí eu posso erguer o que eu quiser. A obra que eu quiser. Avançando. Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Se você responde uma dessas perguntas problemáticas, desses desafios psíquicos que eu propus aqui hoje, dizendo que obedeceria a Deus e salvaria o estranho ou o criminoso na frente de um familiar seu, incrédulo, qual a reação das pessoas? Ah, você é um fanático, é um louco. Ó, salvar o criminoso e deixar para morrer seu filho? Você é louco. A fé que não afronta a zombaria, o escárnio, o desprezo do resto da humanidade não está pronta para sustentar o edifício de grandes obras. Quem ainda está... Resumo da ópera. Trocando em miúdos. Quem ainda não está pronto. Ó, o que eu vou falar para vocês? Quem ainda não está pronto para isso, quem não está pronto para ser zombado, humilhado, para passar humilhação, para ser questionado, ser julgado. Quem está muito preocupado com a opinião dos outros, não está pronto para grandes obras em nome de Jesus. Não está. A regeneração
precisa de fé valente, corajosa, robusta. Precisa de fé enérgica. O meu amor por Deus é maior que o meu amor pelos meus. O meu amor pelos meus é maior do que o meu amor por mim mesmo. E o meu amor pelo próximo, seja o estranho, é maior do que o meu amor por mim mesmo e pelos meus. Se alguém pensar assim, eu acho que não, Luiz, porque você deixa de amar os seus. A questão é quando você confia no amor do outro. Regeneração é quando eu amo a família do outro mais do que a minha, enquanto o outro ama mais a minha do que a dele. Regeneração não é cada um cuidando da sua casa, é cada um cuidando da casa do outro. Isso é regeneração. É aquela história do céu e do inferno, né? É uma anedota, né, que se conta. O sujeito foi no céu e viu um banquete com a mesa farta, cheia de iguarias, tinha o pão sírio do Aloísio, só coisa gostosa. O bolo de aveira da Dona Cíntia, o queijo da Dona Joana, o miojo da tia Adriana, tinha só coisa gostosa na mesa. E aí ele observou uma coisa entre as pessoas sentadas lá no banquete divino. Todas tinham o cotovelo virado. Tinha o cotovelo para frente. Então as mãos eram para trás. Todas. Mas todas estavam sorrindo no céu, no paraíso, nas altas esferas. Todas com a carinha boa. Aí o sujeito foi levado pelo anjo protetor dele até uma região umbralina, infernal. Mais que umbralina. Uma região infernal. Chegou lá, a mesma mesa, com as mesmas iguarias, o mesmo banquete, a mesma suculência, tudo. E outras tantas pessoas, todas elas com o cotovelo virado para trás, portanto, com as mãos para trás, assim, né? Do mesmo jeito. Só que todas com um semblante triste e carrancudo, assim, contrafeito. Aí o sujeito perguntou para o anjo protetor dele, falou assim, escuta, pelo visto é para eu escolher para onde eu quero ir. No andar de cima, um banquete maravilhoso, pessoas com os braços virados para trás, só que todo mundo com carinha boa. Aqui um banquete maravilhoso, as pessoas com o mesmo braço virado para trás, com um semblante ruim. Eu até estou tentado a ir para onde o pessoal está com um sorriso na cara, mas eu quero entender o porquê, qual a diferença. E o anjo protetor disse, é que lá, no andar de cima, as pessoas com os braços virados, elas descobriram que podem alimentar umas às outras. Então tá todo mundo com a barriguinha cheia. Porque como meu braço está virado, eu não posso me alimentar, mas posso alimentar o companheiro que está do lado. O companheiro que está na esquerda, o companheiro que está na direita. E o companheiro que está na direita e na esquerda, por sua vez, podem me alimentar também. Então tá todo mundo satisfeito. Agora, o pessoal lá do inferno é egoísta. Eles ficam tentando se alimentar, mesmo sem possibilidade, e não conseguem. E se negam a alimentar o outro. Então está todo mundo de barriga vazia, vendo a comida. Aonde tem uma relação de fé, uma relação com Deus, mais madura, mais sólida?
No andar de cima ou no andar de baixo? No andar de cima. Como é que eu sei disso? Porque a relação com o próximo é madura. A relação com o próximo é feliz. Então, a relação com o próximo feliz é um indicativo de que a sua relação com Deus é madura. É feliz. Por isso que fé e caridade e amor manifesto e obras são indissociáveis, as duas coisas, não se separam. Porque se elas se separarem, elas deixam simplesmente de existir. Ou se tornam vãs, vazias. E acrescenta o José, espírito protetor. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se às que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente, a fé vã, a fé vazia, a fé fria, usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Alguém que mantém uma relação burocrática com Deus, quando fala de Deus, pode até impressionar ouvidos e cérebros, mas não convencerá corações. Alguém, em contrapartida, que mantém uma fé amorosa, calorosa, íntima com Deus, quando fala de Deus, sensibiliza corações antes de chegar no cérebro. Convence, comove e atrai. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, para a formação do colégio apostólico, escolheu aqueles 12 ignorantes da Galileia e não os doutores de Jerusalém. Beijão para todo mundo, até semana que vem.